Fala pessoal, conforme prometido, esse vídeo aqui é para falar sobre YouTube, como eu criei o meu canal. Sem mais delongas, vamos direto ao assunto. 15 de janeiro de 2020 eu criei esse canal. Até então, ele era um canal que estava morto, porque eu estava tentando juntar um monte de coisa para poder construir esse canal, porque eu achava que eu precisava de um monte de coisa. E na verdade eu só precisava de uma, que era uma decisão de começar a fazer. A partir daí, foi muito tempo procrastinando, vendo o canal dos outros, vendo todo mundo fazendo, todo mundo desenvolvendo, certo ou errado, todo mundo botando a cara para bater. E eu sofri uma pressão das pessoas que me conhecem aqui do lado de fora, que falavam: faz um canal, bota lá a sua cara, pô, você é tão legal, pô, aqui o fulano parece com você, esse aqui. E sempre tinha aquela comparação, sempre tinha aquela coisa das pessoas falando comigo. Eu, de certa forma, eu queria fazer, mas eu sempre tentava achar uma desculpa, ou eu usava alguma coisa como desculpa para acabar não fazendo. No dia 2 de novembro eu postei o primeiro vídeo. Até hoje eu tenho 19 vídeos postados e eu tenho mais de 2.000 inscritos. Eu realmente fiquei impressionado e eu não esperava, porque eu criei esse canal com o intuito de, cara, eu vou botar meu pensamento aqui, eu vou fazer alguma coisa, vou falar o que eu sou e tá tudo certo. E assim, eu fico muito feliz hoje de ter a quantidade de inscritos, lógico, perto de grandes players aí. Eu não sou nada, não sou ninguém, mas eu tenho que admitir que também, como eu não era nada antes, que eu não tinha nenhum inscrito, eu agora ter 2.000 inscritos é um carinho muito grande que eu tenho, e eu começo a ter uma responsabilidade de querer fazer um conteúdo melhor e bacana para todo mundo que se deu o trabalho de clicar ali no botão e se inscrever no meu canal. Eu trabalho com publicidade, eu trabalho com marketing, e eu sempre vi muitas coisas dentro das agências que eu trabalhei, ajudando e fazendo e acontecendo e ouvindo, e eu queria estar naquele meio ali, eu gosto de estar trabalhando ali, mas eu nunca pensei de estar do outro lado da câmera, como eu estou agora aqui. Mas assim, pra gente não perder tempo, eu recebi um monte de perguntas de pessoas que me mandaram, e eu achei que o melhor seria talvez eu responder as perguntas, porque se me mandaram essas dúvidas, provavelmente é a dúvida de muitas pessoas e provavelmente eu vou conseguir ajudar muito mais. Então vamos começar aqui, ó. O Alisson perguntou como começar. Cara, como começar? Eu vou te dizer: senta na frente da câmera e aperta o botão. Eu tentei várias fórmulas, eu tentei várias coisas para começar a gravar um vídeo no YouTube. E eu sempre tentava, mas tudo era uma dificuldade para fazer. Até o momento que eu cheguei e falei assim: quer saber? Eu vou fazer uma coisa que é a primeira que eu tenho que fazer. É sentar e gravar. E eu postei um vídeo, o meu primeiro, foi mais ou menos um desabafo, como se eu estivesse conversando com alguém. Porque eu parava ali para falar e eu não olhava diretamente para a câmera. Tem o Arthur Miller, que é um cara que eu sigo, e ele tem o quadro Pensando Alto. Foi aquele quadro Pensando Alto que me inspirou a fazer isso. Só que eu falei, cara, de repente eu não vou fazer o Pensando Alto, eu vou fazer o Pensando Comigo. Pensa comigo. Tô trocando uma ideia, eu tô batendo um papo, conversando, não estou olhando diretamente para a câmera, mas eu tô conversando e eu tô contando o pensamento dentro de um assunto que eu escolhi. Foi a forma mais fácil que eu achei para eu poder começar a gravar os vídeos. Eu não olhar para a câmera, eu estar conversando com uma pessoa que não existe na minha frente e a câmera está aqui. E eu estou conversando, eu trocando uma ideia. Por quê? Porque quando eu olhava para a câmera, de certa forma eu me travava. Você pode ensaiar, você pode fazer o que for na sua vida. Você pode decorar o melhor roteiro, você pode fazer o que for. Quando você escuta a palavra gravando ou você olha para a câmera, tudo teu trava. E aí você não consegue evoluir. Então, para eu pegar intimidade com a lente, eu comecei a falar olhando para o lado e trocando ideia, igualzinho o Arthur Miller fez. E foi ali que eu tive essa ideia de fazer assim também, porque eu achei que era muito melhor. Outra pergunta do Eduardo: você comprou algum equipamento? Não, eu não comprei um equipamento. Eu tenho um telefone, eu tenho um iPhone, a câmera dele é muito boa, e eu resolvi gravar do próprio iPhone. Você pode usar a compra da câmera como uma desculpa, como eu usei por muito tempo, para não começar a gravar o vídeo porque eu queria comprar a melhor câmera.
Mas se a gente parar para analisar, hoje os celulares eles têm uma câmera tão boa quanto uma câmera profissional. E vamos falar a verdade, se você comprar uma câmera profissional e você não sabe mexer, é a mesma coisa que você comprar uma Ferrari para você andar numa estrada de terra. Você não vai conseguir tirar o máximo de proveito do aparelho. Então, começa com o que tem e faz com o que pode. É o celular, vai comprar uma luz, compra uma luz LED, compra uma outra e você bota e vai se divertir. E é assim que começa. Então assim, o meu investimento praticamente foi zero. O máximo que eu comprei foi um microfone. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Esse microfone aqui é muito bom. Ele vem com dois. Não sei se vai aparecer aqui na câmera. Você pode tem um aqui, ó. Você bota um e o outro e aqui vem a base que encaixa no aparelho. Super bacana. Ó, eu vou deixar o link aqui para vocês. A qualidade de som é muito boa. E esse foi o meu investimento. O próximo, a Gabriela perguntou para mim qual o melhor horário para gravar. Assim, não tem melhor horário para gravar. O horário para gravar é quando eu estou inspirado. Vamos falar assim. Mas é meio difícil, né? Porque você tem uma rotina de trabalho, qualquer pessoa, né? A gente está trabalhando, a gente vai para a empresa, a gente tem encontro com o cliente, a gente tem um trabalho muito forte para fazer, principalmente quem trabalha na publicidade. A cobrança é muito forte dentro de uma agência e às vezes quando você chega em casa você não está no ânimo para fazer. Só que se você não entender que esse aqui é um trabalho também, aí você não vai dar certo. Então não tem um horário para você fazer. É como eu já falei, você tem que criar uma rotina. Você tem que entender o que você quer falar, criar o que você quer fazer, o roteiro, o que for, e você definir que tal horário é o horário que você vai gravar, seja de manhã, tarde ou noite. Eu vou dar um exemplo muito simples. Qual horário você gosta de malhar? Eu gosto de malhar amanhã. Eu gosto de malhar à tarde. Eu gosto de malhar à noite. Cara, eu não sou o cara da manhã. Quantas vezes de manhã cedo eu morava no Rio de Janeiro e eu passava pela praia, via aquele pessoal correndo, me dava uma raiva. Porque assim, por mais que eu gostasse, eu não conseguia. O meu corpo não consegue de manhã cedo acordar para fazer exercício. Tentei várias vezes e não dá. Eu não sou o cara da manhã que acorda para fazer exercício, para ir para uma academia, para correr na beira da praia. Já sou o cara da noite. Eu posso trabalhar o dia todo, eu posso estar muito cansado, mas eu consigo ir numa academia, eu consigo correr na praia. Então assim, é o seu horário, é o seu tempo. Quando você achar que você tá legal para isso. Só uma dica, tenta gravar num lugar que está em silêncio e que não tem ninguém conversando. Por quê? Porque tudo que falarem vai surgir no seu microfone e pode aparecer e atrapalhar a sua gravação. A Letícia, pulei aqui o Ted escreveu, você escreveu algum roteiro? Não, eu não escrevi roteiro. Por muito tempo eu pensei em escrever um roteiro. Por muito tempo eu queria fazer o storytelling perfeito. Eu confesso para vocês que realmente eu queria fazer o storytelling perfeito. Mas não estava saindo. Porque para eu criar um roteiro, eu teria que pegar talvez alguma história, alguma coisa que na hora que eu tentei, na hora que eu botei no papel e que eu tinha que falar para a câmera, ficava muito robotizado o negócio e não estava natural. E o fato é, eu aqui fora, eu sou a pessoa natural. Eu falo com as pessoas, eu não tenho roteiro, não tenho nada, sou eu e eu. Quando eu passo para a câmera, eu não posso ter um roteiro que eu vou começar a falar e eu vou ficar todo robotizado. Talvez um guia, se você for muito esquecido, para conduzir o papo que você vai falar. Mas todos esses vídeos aqui que eu fiz, era uma ideia que eu tinha na cabeça e realmente é o que está dentro de mim, eu estou botando para fora. Então fica muito fácil eu falar sem roteiro nenhum. Porque eu não estou vendendo produto, eu não estou vendendo uma ideia, eu não estou vendendo um serviço, eu não estou vendendo nada. Eu só estou trocando uma ideia na minha cabeça. Então, para mim, o roteiro, nesse momento, ele não está sendo funcional, ou pelo menos ele não funcionou. Não estou dizendo que é errado, tá? Até o Arthur, só completando, o Arthur Miller, ele vende um curso lá para storytelling, e ele é um cara de agência, ele é um cara que tem uma visão muito boa,
Eu vou deixar também o link do canal dele aqui embaixo, vocês vão dar uma olhada lá, porque eu já vi e assim, eu gostei muito do jeito dele. Uma produção minimalista, só que o cara é sincero. Então assim, eu acho que a gente tá cansado de ter mega produção, sabe? Aí você abre a tela, explode um monte de coisas e... Cara, não sei, o cara tava dentro do quarto dele, minimalista ali, gravando, e ele sabe contar uma história, então ficou muito top. Eu acho que vale a pena vocês darem uma conferida. A Letícia, ela perguntou, qual foi a sua ideia de gravar? Acho que foi o que eu acabei de falar agora, nesse de cima do roteiro. Eu resolvi botar os meus pensamentos, sabe? Eu escolhi um tema. O primeiro tema foi, como é que é difícil gravar no YouTube? Vou chegar ali, vou desenrolar. E comecei a falar aquele assunto que estava na minha cabeça. Só que, de novo, eu não estava olhando para a câmera, eu estava olhando para uma cadeira. Então era como se eu estivesse conversando com a cadeira e eu batendo papo. De vez em quando eu virava para a câmera, o primeiro vídeo lá para vocês conferirem. De vez em quando eu voltava para a câmera e continuava conversando, como se eu estivesse dentro de uma... Quando você está gravando, você está participando de uma novela, ou o que for, você não pode olhar na câmera. Você pode olhar para todo o cenário, menos para a câmera. Por quê? Porque eles têm que entender que não tem uma câmera ali, tem, sabe, é o cenário. Então assim, eu fiz isso, eu fiquei olhando para uma parede, para a cadeira e fiquei conversando. E eu peguei uma ideia que eu estava a fim de falar e falei, vou falar da ideia hoje. E eu acabei falando. Então, se você tiver alguma ideia, algum ponto de vista que você quer bater um papo, que você quer conversar, já é um ponto bom para você começar a gravar. A Mora perguntou, tem alguma coisa que você mudaria do início? Olha, sinceramente, se eu não tivesse feito aquele início, talvez eu não estaria nem aqui fazendo esse vídeo hoje. Mas se eu pudesse mudar alguma coisa lá atrás, talvez eu mudaria, que eu olharia já diretamente para a câmera. Eu não falaria olhando para a parede ou para a cadeira, para o que fosse, como se eu estivesse falando com alguma outra pessoa aqui. Porque eu acho que a gente cria uma sintonia melhor com quem está sentado aí do outro lado e está assistindo a gente. Isso, hoje, eu falo, mas de novo, foram 19 vídeos praticando, fazendo para poder entender, para poder olhar para uma câmera, uma lente, e entender que eu estou falando aqui com 1 milhão de pessoas que estão do outro lado me assistindo. Então seria essa a ideia. Isso eu mudaria se eu pudesse. Mas de novo, eu precisei disso para poder estar aqui. Então faz parte. O Edgar, ele perguntou, tem alguma dica para quem vai começar? Cara, a dica para começar começa com o que tem. Tá tudo certo. Por muito tempo eu queria comprar um equipamento, eu queria comprar um microfone, eu queria comprar uma luz, eu queria comprar um monte de coisas e eu só falava que eu só ia começar a gravar quando eu tivesse aquilo tudo que eu tava querendo comprar. Cara, a hora que eu resolvi sentar a bunda na cadeira e eu peguei um celular e uma luz foi o suficiente para começar a gravar. Então a dica é, senta e grava. E outra, você vai postar o vídeo no YouTube, eu não falei pra primo, eu não falei pra colega, eu não falei pra mãe, pra periquito, pra papagaio, pra irmão, cara, eu não falei pra ninguém. Deixa o algoritmo fazer o trabalho dele. Eu acho até que você falar é complicado, porque, por exemplo, você falar pra sua mãe, a sua mãe é uma senhora, aí a senhora vai lá, vai dar uma olhada. Aí ela gostou. Aí o algoritmo talvez vai entender que uma pessoa de 65 anos ou mais, ela gosta do seu conteúdo. E ela vai começar a mandar para outras pessoas de 65 anos achando que elas vão gostar do seu conteúdo. Só que ali foi sua mãe, sua tia, o tio, o que for, para olhar, para dar aquela moral, e depois aquelas outras pessoas que não têm nenhum vínculo com você não vão assistir. Talvez isso vai te prejudicar. Uma outra coisa também, que eu falo isso porque é importante, tem a dublagem automática do YouTube. Essa dublagem automática do YouTube, ela pode ser um ponto positivo, mas ela também pode ser um ponto muito negativo para você. Por quê? Eu entendo que o algoritmo ele trabalha assim. Ele vai mandando seu vídeo para um monte de pessoas. E aí, conforme a pessoa vai vendo, vai entendendo, ele vai, esse aqui gostou, vou mandar.
Quando você bota a dublagem automática, eu entendo que o algoritmo vai querer mandar você para fora do país. E pode ser que para fora do país você seja uma pessoa que não vai ser bem vista, não vai ser relevante. Por quê? Porque de repente dentro do Brasil está acontecendo um assunto, um papo, que lá fora não tá, porque talvez seja uma outra cultura, seja um outro governo, seja tudo diferente. E aí o algoritmo vai entender, pô, eu mandei e ninguém tá assistindo. Pô, esse cara não é bom. Talvez o algoritmo talvez isso vai te atrapalhar e o algoritmo vai jogar contra você. Vamos levar em consideração que o YouTube, ele é uma máquina de fazer dinheiro e ele é uma empresa. Só que ele vai jogar pro lado dele. Eu não tô falando que o YouTube joga contra, mas imagina se o YouTube começasse a pagar todo mundo que começa a gravar vídeo. Não, você tem um requisito, você tem uma caminhada muito grande até você conseguir monetizar o seu canal. Não é só chegar e gravar. E é nesse período, nesse caminho longo que a pessoa tem que atravessar para poder começar a monetizar, tem um monte de coisa que você tem que passar e pode ser que você desista no meio do caminho. Então entenda, o algoritmo vai jogar, ele vai te ajudar, mas assim, ele joga a favor do YouTube, ele não joga a favor de você. Então assim, ele vai te ajudar, mas cara, vamos falar a verdade, ele vai tocar primeiro o lado do YouTube, da empresa, depois ele vai te ajudar. Não vai sair distribuindo dinheiro para todo mundo à torta direito. Qualquer coisa pode te prejudicar. O Felipe, o que você acha importante no vídeo que não pode faltar? Olha, o que eu acho muito importante no vídeo, que não pode faltar, número 1, é um bom microfone para poder a pessoa realmente ouvir você. Eu acho que gravar um vídeo com um microfone ruim, ou talvez um microfone do celular, realmente não é uma coisa muito boa. Porque a imagem, até passa a imagem não de qualidade, mas o microfone, eu uma vez estava fazendo um curso, era um curso simples, eu ainda botei o fone de ouvido para escutar melhor, e eu escutava um eco, sabe? Eu acho que parece que ele gravou dentro de um banheiro, e não estava legal, e aquela voz assim abafada, você não consegue entender o que ele está falando, e um interfone que tocava toda hora. Isso é horrível. O som, ele tem que ser limpo. E uma coisa que eu dou muito de dica para vocês, porque pelo menos eu gosto, se eu estivesse passando esse vídeo agora sem nenhuma música de fundo, essa música de fundo, eu acho que o vídeo ficaria muito monótono, ficaria cansativo. Então, uma musiquinha de fundo eu acho que vale a pena, mas toma muito cuidado com a música que você vai colocar. Eu geralmente pego um jazz, alguma coisa muito simples, muito tranquila, como se fosse aquelas músicas de sala de espera que você está ouvindo ali, que você pode ficar o dia todo ali ouvindo aquela música que não vai te incomodar. Não estou dizendo que eu gosto de jazz, eu não estou falando que eu escuto no meu Spotify jazz, não escuto Spotify, só que eu tenho que entender que eu tenho que botar uma coisa neutra. Eu não posso chegar aqui e botar um piseiro, um sertanejo, um rock, e o cara tá falando, cantando, e eu tô falando junto, e as vozes vão se misturando, que não dá certo, fica muito estressante e o vídeo é detonado. Uma outra coisa também que você tem que tomar muito cuidado é o volume. A música não pode ser maior, o volume da música não pode ser maior do que o da sua voz. Então assim, eu vou dar um exemplo muito bobo, mas se vocês pararem para reparar, uma novela da Globo, não sei se quem assiste novela, mas eu sou do ramo da publicidade, então eu acabo tendo que ver muita coisa. Uma novela da Globo, qualquer cena mais boba que tiver, ela chega e ela bota um fundo musical. O cara tá passeando na rua com o cachorro, tá tocando uma musiquinha. O cara tá tomando banho, tá tocando uma musiquinha. O cara tá no café da manhã, a família discutindo, tá tocando uma musiquinha. A música, ela ajuda, ela transforma aquela cena, sabe? É um troço assim muito... que faz na nossa cabeça, um troço muito louco. E algumas novelas de outras emissoras, uma do SBT que tinha, e quando você parava pra olhar, não tem uma música. É a fala só dos personagens, fica um vazio, sabe? O barulho, a música não te cativa, não tem a música pra cativar, pra buscar você ali e trazer aquela emoção. É um detalhe que você pode talvez comparar ali na realidade o que é um com música e o outro sem música.
Então, a minha dica é essa, não esqueça. E outra, muito cuidado com direitos autorais, para você pegar a música certa, que não tenha direitos autorais, para você poder chegar e botar aqui no YouTube e não tomar uma red flag. Próxima... A Duda, ou Duda, não sei. Você se preocupou com o cenário? Olha, eu me preocupei com o cenário, sim. Eu não queria gravar em qualquer lugar. Eu não queria gravar com a parede branca. Eu não queria gravar com guarda-roupa atrás. Por que eu não queria? Porque talvez por eu trabalhar em agência e eu estar sempre vendo a gente trabalhando com cenário e, sabe, aquelas produções muito boas e para tirar a melhor foto, fazer a melhor imagem, sempre a melhor fotografia, isso estava muito impregnado dentro de mim. Só que eu tive que entender que dentro da minha casa eu não conseguiria montar um cenário tão grande quanto de uma agência. E, para falar a verdade, será que precisaria hoje, com tanta coisa no mercado que a gente pode fazer? Então, de repente, num determinado momento, eu falei, cara, eu vou botar no meu escritório e a câmera de frente e a minha mesa de trabalho atrás, ou um pouquinho do lado. Às vezes, nos primeiros vídeos eu botei do lado, então pega aqui, pega a janela aqui. Mas foi uma coisa que eu tentei tirar da minha cabeça para não atrapalhar, porque realmente eu me preocupava muito com o cenário. Lógico, se você olhar atrás de qualquer gravação que você for, cara, é fio, é garrafa d'água, é banco, a gente olhando e tudo. Mas aqui atrás é tudo muito lindo. Em cima, iluminação, mas atrás, a zona. Em cima, uma zona. E aqui é perfeito. Mas, de novo, faz com o que tem. Acha um lugarzinho maneiro na sua casa, um lugar legal, que ninguém vai te perturbar. Se você não tem cenário, bota um pano preto, pega um lençol, pega qualquer coisa, um pano preto e grava ali. Porque é isso que a gente faz numa agência. A gente bota um pano preto, a gente bota um pano verde, a gente bota um pano azul, um pano branco e muitas vezes a gente usa o chroma key, porque você pode usar isso no CapCut. Então, geralmente, se você vai usar uma blusa preta, você não vai botar um cenário preto, você tem que botar uma luz que seja diferente para você poder trabalhar legal. Então, geralmente, a gente pega o verde e bota uma cor que é diferente da cor para você poder tirar o chroma key. Bom, tem a Rafaela, que a Rafaela perguntou, você já tem experiência em gravar vídeo? Não, eu tenho a experiência dos bastidores, né, de estar ali, de ver. Não sou o cara que mexe com a câmera, eu não sou o cara que faz, eu tô na agência, eu tô trabalhando com publicidade e eu tô envolvido ali com todo mundo, mas eu sentar na frente, olhar pra câmera e começar a falar, não tenho experiência, não tive. O Tuti, ou a Tuti, não sei, perguntou, como perder a vergonha? Cara, essa é uma pergunta muito difícil de falar, como perder a vergonha, porque na verdade você não perde a vergonha, né? Quando você resolve gravar o vídeo e você botar a cara, você vai se expor, então assim, você não pode ter vergonha. Eu acho que talvez não seria nem a vergonha, eu acho que seria mais o medo da avaliação que você acha que as pessoas vão fazer de você. Porque quando você pega e você bota o seu vídeo na internet, você sabe que um monte de gente pode falar o que for, vai rir da sua cara, vai falar o que tem para falar. Enfim, eu acho que não é vergonha, é o medo da avaliação dos outros. Isso aqui é diferente, porque, vamos falar a verdade, a gente sai na rua, a gente faz amigos na escola, no curso, no trabalho, na academia, a gente fala com todo mundo, a gente vive, somos humanos, conversamos com todo mundo. Qual o problema de gravar um vídeo e postar um vídeo? É porque você tem vergonha, não, você tem medo do que os outros vão falar de você. E eu acho que isso é o que você tem que perder, porque chegou um momento da minha vida que eu já não estava mais preocupado para isso. Porque eu tô vendo todo mundo fazendo, todo mundo botando, e eu sou uma pessoa que eu não vou criticar ninguém, eu acho maneiro, eu acho legal quando a pessoa tá tentando, a pessoa tá lá, porque, cara, ninguém é melhor do que ninguém, e ninguém nasceu sabendo. É você chegar, começar a fazer e desenrolar. Se você começar a fazer o seu vídeo preocupado com o que os outros vão pensar, eu acho que você nunca vai fazer a coisa legal, porque você vai falar 20 milhões de vezes, você vai, tá legal, não tá legal, não tá legal, não, e não sai. Então, assim, grava, posta pra você
Deixa o algoritmo ir mandando. Eu tenho certeza que as pessoas vão se identificar com você. Foi exatamente como eu fiz. Eu gravei o meu primeiro vídeo e botei lá. E falei, cara, não vou ficar olhando, eu não vou ficar na neura se o nego tá assistindo, se não tá assistindo, se tem inscrito, se não tá. Cara, eu tô botando e vamos lá, vamos ver o que vai dar. E eu tô indo. E aí, assim, é muito bacana, porque tem um vídeo de um tema que ele toca mais as pessoas. Aí vai um monte de gente lá assistindo. E tem outro que não toca a pessoa. Paciência. Tem um vídeo ali que eu botei que eu acho que é um vídeo muito legal, que é sempre 3 histórias, né? Eu sempre falo isso na minha vida. Quando falando, porque o outro isso aqui, o outro vem falando isso aqui, eu falo, cara, são sempre 3 histórias. Tem a dele, tem a dela e tem a verdadeira. Esse é um assunto legal. Eu botei um vídeo lá, mas não teve muito engajamento. Por quê? Talvez, não sei se eu errei na thumb, se eu errei na descrição do vídeo. O seu assunto realmente não interessa. Mas é verdade. Então, assim, vai tentando e vai experimentando. Eu, quando comecei esse canal aqui, sem falar de 2020, claro, em 2 de novembro, eu só resolvi postar. Eu resolvi postar e falei, cara, vamos ver o bicho que vai dar e vamos lá, vou postando, sem compromisso com nada, eu não estava preocupado com a avaliação de ninguém. E o negócio foi ali funcionando e, cara, eu encontrando pessoas que, no mínimo, se identificaram com o que eu conversei. Pessoas que, talvez, se eu tivesse encontrado na rua, eu teria feito uma amizade. Porque só me inscrevo em canal que eu me identifico com a pessoa que está falando do outro lado. Então, se a pessoa está falando e o assunto ali me interessa e é um jeito dele falar que conecta comigo, eu vou me inscrever. Lógico, tem dia que ele vai botar assunto bom, tem dia que ele vai botar assunto ruim, tem dia que ele vai botar assunto que engaja, tem dia que ele vai botar assunto que não engaja. Faz parte. Ninguém é 100% o tempo todo. É isso aí. Então, são essas as perguntas. Quem quiser mais pode escrever no comentário que eu vou responder com o maior carinho. Isso é muito importante. Responda a todos os comentários que você receber no seu vídeo. Porque eu acho, e isso eu vou dar dica para quem eu sigo, porque já aconteceu. Eu já cheguei no vídeo de algumas pessoas e eu já comentei. Cara, ninguém falou comigo, ninguém foi lá dar uma resposta. Eu não vou nem falar que esse ninguém seria os outros inscritos também. Mas eu acho que o mínimo que o player podia fazer é chegar ali, dar uma curtidinha, dar um joinha. Talvez o cara, você tá falando porque você tem só 2.000 inscritos, o cara tem 100.000 inscritos. Cara, não interessa. O cara que tem 100.000 inscritos, ele vai conversar com a minha equipe, ele tem que fazer. Porque se eu falei, se eu interagir naquele vídeo, eu queria uma resposta da pessoa. Só falar assim, obrigado pelo seu comentário, ou só um joinha, porque você se sente importante que a pessoa viu aquilo. Então todas as pessoas que escrevem no meu, eu me sinto na obrigação de responder, porque se a pessoa teve o trabalho de chegar ali e escrever alguma coisa, eu tenho que ter o trabalho de responder a pessoa. Eu vou mudar ainda a forma de falar. Se a pessoa teve o carinho de chegar ali e escrever alguma coisa, eu tenho que ter o mesmo carinho de chegar e responder também. É a forma como você vai ver. Só que eu acho que realmente tem que ser isso. Então eu fiquei muito chateado com algumas pessoas que eu realmente cliquei ali e não me responderam. Uma eu fiz uma pergunta, outra eu fiz um elogio, eu não recebi nem a resposta da pergunta e também não recebi nenhum obrigado pelo elogio. Aí perdi o tesão na pessoa. Não quero mais saber de vídeo dela. É assim. Eu sou um ser humano como qualquer outro. Então assim, entenda. Responder comentário é muito importante. Você não precisa, postou, o comentário chegou hoje, você tem que responder hoje. Não, você vai responder. Pode demorar 1 ou 2 dias, é o seu tempo. Mas responda, que isso faz uma diferença. E de novo, isso aqui é uma rede muito grande. A gente está conectando com pessoas que estão no mundo inteiro. Então, para eu conectar com você, você escreve aqui no comentário o seu nome, fala assim, um exemplo, assim, eu sou... Por exemplo, aqui, o Ted. O Ted, ele é de Sergipe. O Ted de Sergipe, eu falo, Ted, um prazer, obrigado aí pelo seu comentário. Vamos aí. Então, sabe, ele falou, cara, é maneiro, o cara respondeu. Isso é legal.
E não vem com a desculpa para mim, que é com pouco muito, que não dá. Porque os players grandes, eles têm equipe, eles têm problema que tá respondendo. Ou você acha que o presidente que escreve no Twitter é ele que está escrevendo? Claro que não, ele tem uma equipe lá que já vai escrever, que faz tudo. A última coisa que o cara faz é pegar o telefone para fazer ali um presidente de uma empresa ou o que for do país. Então é assim que funciona. Mas eu vou dizer, é importante você responder a todo mundo. Simples e fácil. Você passa na rua, a pessoa te cumprimenta, você não responde, você não vai ficar chateado. É a mesma coisa aqui na internet. Certo? Bom, então é isso, gente. Muito obrigado pelo carinho, por todos os 2.000 inscritos que eu tenho aqui no canal. Realmente fiquei muito feliz. Foi uma coisa que eu não esperava, de verdade. Eu queria, mas não esperava. E eu tenho certeza que eu vou fazer muitos conteúdos legais. Eu quero poder transmitir muito mais para vocês e poder sempre conversar, poder fazer um monte de coisas bacanas, que todo mundo vai se divertir, que a gente vai trocar ideia e que a gente vai sempre se tornar mais interessante pra gente e pro mundo, tá bom? Então assim, escreva no comentário, pode botar suas perguntas que eu vou responder depois a todo mundo e quem sabe eu faço até um outro vídeo com outras dúvidas de que todo mundo tá precisando saber. Valeu, galera, um abraço, fui.